Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 12 ao verso 18, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos neste instante, meus irmãos. Pai santo e bendito, que o teu nome seja exaltado nesta noite. Louvamos o Senhor porque temos plena certeza de que a nossa adoração chega diante do trono da tua graça pelos méritos do nosso Redentor. E nos assentamos para ouvir a pregação da tua palavra, pois cremos que é Cristo, o grande profeta, quem fala ao coração da igreja quando a tua palavra é exposta com fidelidade. Que seja assim nesta noite, que o Senhor se agrade em tratar o nosso coração para louvor e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, nasce a igreja de Filipos. Paulo vai até aquela cidade atendendo uma visão que ele teve de um homem macedônio que rogava que ele passasse até aquele local e fosse então ajudá-los. Quando Paulo chegou em Filipos, que é uma cidade da Macedônia, ele permaneceu alguns dias, e nesse tempo em que ele está em Filipos, você percebe ali em Atos dos Apóstolos algumas conversões que acontecem, algumas conversões bastante marcantes, que dão início então a esta igreja aqui dos filipenses. Você tem, por exemplo, a conversão de Lídia, a vendedora de púrpura que está ali com as mulheres perto do rio, quando Paulo vai ali, e então Deus abre o coração de Lídia para que ela creia no Evangelho. Em seguida você tem a conversão de uma jovem adivinhadora, uma jovem que vinha dando lucros aos seus senhores e que é liberta pelo poder de Deus por meio do apóstolo Paulo. Em seguida você tem um carcereiro que também recebe o Evangelho. Ele estava ali naquela prisão onde Paulo havia sido encarcerado, onde ele havia sido trancado por pregar o Evangelho, e quando as portas se abriram milagrosamente, ele iria tirar a própria vida. Ele ouviu de Paulo que não precisava fazer isso, estavam todos os presos ali. Aquele homem se dobra ao Senhor Jesus Cristo. Perceba então, três pessoas bastante distintas, três pessoas bastante diferentes: uma negociante, uma vendedora de púrpuras, uma jovem possessa de espírito imundo, e um carcereiro, um homem mais bruto. Todos eles alcançados pela graça, todos eles agora fazendo parte dessa igreja que se reúne na cidade de Filipos. E Paulo continua a sua viagem, e por volta então do ano 61 depois de Cristo, em mais um momento de prisão, Paulo escreve a estes irmãos. Possivelmente Paulo está em Roma, preso, e ele escreve aos filipenses. Ele vai desenvolver alguns temas interessantes e importantes aqui nessa epístola. Ele vai falar sobre a alegria cristã,
Ele vai falar sobre o fruto que nós temos da paz com Deus, sobre a justificação pela graça através da fé. E se você reparar aí no primeiro capítulo, você vai perceber algumas coisas. Paulo tem plena certeza aqui, no primeiro capítulo, de que ele seria libertado da prisão por meio da súplica daqueles irmãos. Veja no versículo 19: estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer na vida, quer na morte, ou quer pela vida, quer pela morte. Paulo sabe que ele vive para a glória de Deus, e não importa, quer ele esteja vivo, quer ele esteja morto, a sua vida está nas mãos do Senhor, e ele vive para a glória do Senhor. E então ele fala um pouco sobre as razões que ele tem para dizer isso, no verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo mostra aqui um dilema bastante interessante. O dilema entre, eu não sei se eu prefiro ir logo me encontrar com Cristo, e lembre-se que Paulo vivia uma vida bastante atribulada, certo? Em outra carta ele vai contar a quantidade de problemas que ele enfrentou, de naufrágios, de vezes que ele foi espancado, levou ali as suas chicotadas. A vida de Paulo não era fácil. Então imagine você ter uma vida sofrida assim e ter a perspectiva de repente morrer na cadeia. Olha, encontrar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas ele fala assim: mas eu sei da minha utilidade. Paulo tinha bastante consciência do seu trabalho. Ele fala em suas epístolas que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos, devido à graça de Deus que operava nele. Nós vimos isso na semana passada. E então ele diz: eu estou constrangido, eu não sei o que preferir, se é partir e estar com Cristo, ou trabalhar mais aqui para a glória de Cristo. Ele diz no verso 24: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Paulo está falando tudo isso das suas próprias dificuldades, mas ele está escrevendo a uma igreja que também passa pelas suas dificuldades. A vida cristã, quando você olha para a Escritura, não é uma vida tranquila, não é um mar de rosas. A vida cristã, ela traz as suas dificuldades. A partir do verso 27, você tem Paulo estimulando estes irmãos da seguinte forma: viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Então ele cita aqui exatamente esta questão da perseguição pela qual passava a igreja, e ele dizia: olha, mantenham-se firmes, mantenham-se aí constantemente honrando ao Senhor, a despeito de tudo o que está acontecendo. E aí então no verso 29 ele diz algo que os crentes talvez não gostem muito de ouvir, porque nós gostamos muito de ouvir de vitória, você vai vencer, tudo vai dar certo, vai na fé.
Então veja o versículo seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Eu garanto que essa não é a mensagem que nós queremos ouvir o tempo todo. Foi concedida a você a graça de sofrer. Que negócio é esse? Como é que funciona isso? Graça. E então ele mostra que estes irmãos que foram agraciados com esta perspectiva de sofrer por Cristo, que eles estão unidos a Cristo nisso. Verso seguinte: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. A igreja sofre, Paulo sofre. Mas no capítulo 2, a partir do verso 5, ele vai mostrar que aqueles irmãos, para lidar com tudo isso, com a vida cristã, com os sofrimentos que vêm, eles precisam ter e têm um exemplo bendito. Veja: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a partir do verso 1 ele está exortando estes irmãos a permanecerem firmes. Veja, verso 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Diante de um quadro de perseguição, pode ser que a igreja começasse a se fragmentar com os irmãos, pensando cada um em si mesmo. E Paulo está dizendo: eu quero que vocês se mantenham unidos, eu exorto vocês a isso, e vocês então olhem para o exemplo de Jesus Cristo, que se esvaziou, que se fez servo e foi obediente até a morte de cruz. Com isso, Paulo está identificando o sofrimento da igreja com o sofrimento do próprio Redentor. Jesus padeceu e sofreu e glorificou a Deus. Os irmãos iriam padecer e sofrer e deveriam então também glorificar ao Senhor Deus. E então vem o texto que eu li no versículo 12, depois que ele fala do exemplo de Cristo: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando você nota essa expressão de Paulo, assim pois, ou desta maneira, tomando por exemplo o exemplo de Cristo Jesus em sua obediência ao Pai, vocês precisam desenvolver a salvação. E a ideia de desenvolver a salvação aqui é a de santificação progressiva. Nós sabemos que a Bíblia fala em santificação de duas formas. A Bíblia fala que você já é santo, e a Bíblia fala que você está se tornando santo. Você já é santo porque Deus tirou você das trevas e trouxe você para a luz. Você foi separado por Deus para uso pessoal. A igreja é santa porque ela é do Senhor. Mas esta igreja santa, posicionalmente santa, está sendo agora santificada pelo Senhor. A ideia é que de alguém que você tira da lama, e a pessoa então agora saiu daquele lamaçal, mas ela saiu toda suja. Agora você precisa limpar a pessoa. A ideia então de santificação, nos dois aspectos, é que Deus te tira da lama e te coloca aqui, santo. E agora Ele vai lavar a sua igreja com a palavra até o dia final, para que essa igreja seja apresentada sem mácula e nem ruga lá no dia final. É isso que envolve a questão do santificar-se, desenvolver
a salvação. Paulo escreve a uma igreja, como eu disse, perseguida. A nossa igreja, graças a Deus, não passa por esse tipo de perseguição. No Brasil, nós estamos longe de viver esse tipo de perseguição pela qual passava a igreja do primeiro século. Entretanto, o chamado à santidade, ele continua sendo urgente. Na próxima semana, a nossa igreja completa 28 anos de organização. 28 anos, e pegando o lema aí que nós temos, né, o slogan que nós temos da igreja, uma igreja plantada para proclamar a Cristo, nós precisamos lembrar que para que isso seja feito, para que esta proclamação aconteça, a igreja precisa viver de fato em santidade, desenvolvendo a salvação. Paulo desenvolve nestes versículos este assunto da seguinte forma: ele vai mostrar que Deus está envolvido, ele vai mostrar que o homem está envolvido, porque ela é um imperativo para o crente, e depois ele vai mostrar como é que esta vida de santidade produz resultados práticos. É isso que você tem aqui nestes versículos de 12 a 18. Então vamos começar aqui com a questão de Deus estar envolvido na santificação ou na salvação. No verso 13 você tem assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ele já começou dizendo: olha, irmãos, vocês precisam desenvolver a salvação com temor e tremor. E agora então ele anima a igreja. Vocês podem fazer isso, vocês devem fazer isso, porque Deus efetua o querer e o realizar. Há duas palavras aqui, há duas expressões aqui que são importantes você entender. A primeira é essa palavra que é traduzida na Bíblia por efetuar. É Deus quem efetua o querer e o realizar. Este verbo usado por Paulo geralmente é usado para enfatizar a operação de Deus. Deus está trabalhando, Deus está operando. É a ideia de alguém que está o tempo todo em atividade. Quando Paulo então está dizendo Deus efetua o querer, ele está dizendo Deus está o tempo todo trabalhando em função disso. Essa é a grande ideia aqui do texto. Deus está então ativo na sua santificação, e Ele mesmo é a garantia de que essa santificação é possível. Paulo está dizendo que o Deus que está operando na santificação dos crentes é o Deus que cria tanto a vontade quanto a ação. As duas coisas são criadas por Deus. Deus desperta o desejo pela santidade, Deus efetua e está operando junto com os crentes quando eles estão trabalhando na sua santificação. E é por isso então que ele ordena aqui aos filipenses a desenvolverem a salvação com temor e tremor, porque ele tem plena certeza de que Deus não largou de lado a igreja para que a igreja tentasse sozinha viver este padrão de Deus, que é um padrão alto, que é um padrão sobremodo elevado. O padrão de Deus para a igreja é ser de santo porque eu sou santo. É o padrão estabelecido por Deus a Abraão no Antigo Testamento: ande na minha presença e seja perfeito. Como é que Deus então iria largar a sua igreja, dando a ordem e se colocando de lado? Não, Deus está ativo, Deus está operando, Deus está literalmente trabalhando pelos crentes, operando nos seus filhos esse desejo. E a palavra usada mostra a eficácia do poder de Deus na santificação do seu povo. Deus é soberano na santificação da igreja. É por isso que Paulo tem plena certeza ao escrever aos Efésios que Jesus entregará a sua igreja no dia final sem mácula e nem ruga, porque Jesus está santificando a sua igreja. Agora perceba que Paulo diz que esse Deus
que efetua em vós o querer e o realizar, Ele faz isso segundo a sua boa vontade. Deus faz isso por livre graça, porque Ele decidiu que seria desta forma. Então, através da operação do Senhor na vida dos crentes, Deus está cumprindo cada um dos seus propósitos por meio da sua igreja, não anulando a responsabilidade do homem, mas capacitando o homem a cumprir a sua vontade. E essa ideia, ela está presente na Escritura desde o início, meus irmãos. Deus nunca deixou o homem por conta própria, sozinho. Os 3 versículos lá do capítulo 1 de Gênesis, que retratam a criação, 26, 27 e 28, você tem exatamente esta sequência. No 26, Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move pela face da terra. Deus está expressando então qual é o seu propósito. No 27, Deus irá realizar o seu propósito. E o 27 começa dizendo: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No verso 28, então, vem uma expressão importante e que tem a ver com isso que Paulo está dizendo aqui. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Antes de dar uma ordenança, Deus capacitou. Pois Paulo está falando de uma ordenança: desenvolvei a vossa salvação. E agora ele está dizendo: este Deus que ordena que vocês sejam santos, está trabalhando com vocês. Hoje pela manhã eu falava de momentos na vida dos crentes que eles perdem a sensação ou a noção de que o Senhor caminha com eles, está ao lado deles. E isso é muito ruim, porque quando nós perdemos essa perspectiva de que o Senhor está conosco todos os dias, nós acabamos nos sentindo sós e não temos mais esperança. Você não vai mais querer lutar contra o pecado, porque lutar sozinho contra o pecado é algo muito difícil. Na verdade, lutar sozinho com o pecado é algo impossível para o crente. Ele leva o crente àquele desespero do homem lá de Romanos 7, que diz: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquele homem está desesperado, porque ele tem diante de si a lei que o ordena a ser santo, mas ele não tem capacidade de ser santo. E se ele perde a perspectiva de que o Senhor opera o querer e realizar, como os judeus fizeram lá no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, achando que poderiam ser salvos por causa daquilo que faziam, o final disso é desesperador. Eu aconselhei um casal que veio até mim por conta do seu filho e de problemas com o filho. E um dia o pai falou assim: pastor, ele estava na escola, o menino, e ele fez alguma coisa errada, e de repente a professora falou assim: eu vou falar para sua mãe. E esse menino ficou transtornado, desesperado, ele corria de um lado para o outro, gritando, agoniado. E já teve vez dele chegar para mim e dizer: pai, eu não consigo obedecer. Eu falei: pois a luta do seu filho está registrada lá na Escritura. O seu filho está desesperado desse jeito, porque vocês mostraram para ele as regras. As regras são essas. E sempre que há regra, há punição. Quem desobedece à regra é punido. Isso é o natural, toda lei é assim. Quando vocês apresentam a lei para o filho de vocês, e ele quebra a lei, ele vê diante dele a espada da lei. Isso é desesperador mesmo. Falta vocês
apresentarem ao seu filho aquele que guarda a lei. Porque ele está achando que é ele que vai guardar a lei para agradar a Deus e agradar os pais. Ele não vai conseguir. Vocês precisam apresentar ele a alguém que fez isso por ele, e que obedeceu de forma plena, e que obedeceu de forma perfeita, e que levou na cruz do Calvário a condenação que era sobre ele, de modo que agora a relação dele com a lei não é de cumprir a lei para agradar a Deus, ou para agradar os pais, ou para ser salvo, ou para levar alguma vantagem. A relação dele com a lei é de honrar a Deus. E quando ele transgride a lei, ele precisa lembrar que ele tem um Redentor bendito que o perdoa se ele se arrepender de fato. Mas quando você só mostra a lei sem mostrar Cristo, o desespero está ali. Há muitos crentes que estão esquecidos de Cristo. E Paulo está relembrando então aos filipenses: desenvolvam a salvação, porque Deus está trabalhando com vocês. Logo, não há desculpa para nenhum crente dizendo assim: eu não consigo, porque você não está só. Você tem um Redentor que caminha com você e que opera em você o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Lembre aí que Deus está convocando os seus filhos a buscar nele forças para uma vida santa. Busque no seu Senhor a capacidade para querer ser santo e para, de fato, viver uma vida santa, buscando a Cristo e conhecendo a Cristo. Lembre lá em João 15, Jesus falou no verso 4: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. É partindo dessa perspectiva que um comentarista chamado Ridderbos, ele diz assim: porque Deus trabalha e tem trabalhado, o homem pode e deve trabalhar. A ordem é exatamente essa. Deus está trabalhando, trabalhe. Deus está operando, opere. Porque se Deus não estivesse trabalhando, você não conseguiria. Mas como Deus está envolvido, você não tem desculpas. Você pode se lançar a esse trabalho de desenvolver a salvação com temor e tremor. Então isso leva à segunda afirmação que Paulo faz aqui sobre a santificação. Primeiro, ele já conscientizou os crentes: olha, não é um trabalho impossível, porque Deus está operando o querer e o realizar. E depois Paulo então dá uma ordem bem categórica no verso 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo o que? Tudo o que é necessário, tudo o que foi ordenado, tudo o que é preciso para desenvolver a salvação com temor e tremor. Você então pode inferir sobre esse envolvimento do homem na santificação a partir da ordem de Paulo no desenvolver a salvação, e novamente ele dizendo agora: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Como eu disse, o fazei aqui tem a ver com a ordem para ser santo. A obediência dos crentes então precisava ser sem murmurar e sem contender. Duas questões importantes. Por que Paulo está dizendo isso? Porque é capaz de uma pessoa obedecer murmurando. Tem uma história antiga que o pessoal usa de ilustração, de um pai que deu uma ordem para o filho para que ele se assentasse. Senta ali, meu filho. Ele falou: não quero sentar. Mas eu quero que você sente. Mas eu não quero sentar. E ele ficou nessa briga com o filho um pouco de tempo, e de repente ele falou: se você não sentar, eu vou te dar uma surra. E o menino ficou com medo de apanhar e assentou, cruzou os braços e falou: no meu coração eu estou em pé. Aí você fala: rapaz, que negócio é esse, né? Quando a gente obedece murmurando, é isso que nós estamos fazendo.
Filhos, principalmente aí, criançada, atentem aqui para mim, criançada toda. Quando vocês reclamam com a ordem do papai e da mamãe, e depois só da terceira e quarta vez reclamando, você vai lá e fez, fala assim, eu obedeci, mas depois de muito murmuração, isso é desobediência. E é por isso que os filhos precisam também de Cristo. Porque a obediência bíblica, ela é pronta. E ela é de coração. Não adianta você fazer externamente, enquanto o seu coração não está naquilo. O pai e a mãe podem ver. Os líderes da igreja podem perceber. As autoridades podem verificar o que é externo. Então nós vemos bons cidadãos, nós vemos maridos cumprindo os seus deveres, esposas que externamente são exemplares, filhos que aparentemente estão fazendo, mas o coração está revoltado com o fato de ter de obedecer. E isso é a mesma coisa que desobedecer. Só que quem verifica isso é o Senhor. Nós não temos condições. Nós temos condições de verificar se a obediência é pronta, certo? E se ela é completa. O que significa completa? Obedecer tudo que foi falado. Eu fiz quase tudo também é desobediência. Nós conseguimos verificar, é na hora e é completa. Nós não conseguimos verificar se é de coração. Mas Paulo está lembrando os crentes, obedeçam, desenvolvam a salvação, façam isso sem murmurar, obedeçam de todo o coração, sem se rebelar, sem ter medo do Senhor. Eu vou fazer porque senão vai ser pior. Eu só vou fazer porque as consequências são terríveis. Eu só vou fazer porque senão eu vou me dar mal ali na frente. Não, eu vou fazer porque eu amo o meu Senhor. E a rebeldia, ela pode se dar tanto num coração que não está satisfeito, quanto na reclamação lá por entre os dentes, sabe? Você está falando assim, você quase ouve a murmuração, parece aquele personagem lá da Corrida Maluca, o Muttley, que você não escuta nada, só escuta o né? É o pessoal que começa a reclamar e fazer entre os dentes, no questionamento das ordens das Escrituras, na má vontade. Mas Paulo fala outra questão, olha, é sem murmurar e sem contender. A palavra aqui tem um sentido de argumentação. Contender aqui tem a ver com argumentação. Você pode entender contenda aqui como um questionamento deliberado sobre a verdade e sobre o porquê que eu preciso fazer isso. Por que eu preciso me dobrar a tal verdade? Agora perceba algo aqui, a santificação tem a sua origem em Deus, e ela é possível porque Deus está operando o querer e o realizar, mas o homem está tomando parte ativa nisso aí. Ele é chamado para dar ouvidos e colocar em prática, porque Deus já o capacitou para isso. Antes ele não podia, porque ele estava morto em delito e pecado. Um morto não consegue sequer ouvir as ordens, mas agora Deus já o colocou vivo. Deus já deu ouvidos, Deus já deu olhos. Não há desculpas então. Eu não sabia, eu não conhecia. Deus já deu tudo o que é necessário. Ele já deu a vida, Ele já deu o Espírito, Ele já deu a palavra, Ele deu a igreja, Ele deu os meios de graça. Ele cerca os seus filhos de boas dádivas, para que os seus filhos tomem parte agora nesse processo de forma bastante ativa. Então, se a parte de Deus é dar origem a tudo isso e ser o responsável para que isso aconteça efetivamente, a parte da igreja ativamente também é se dobrar ao seu Senhor. Deus então está envolvido e o homem está envolvido. Há uma heresia
antiga chamada de quietismo. O quietismo consistia na seguinte máxima: você não faz nada, Deus irá santificar a sua vida, porque se você fizer, você vai atrapalhar. Então deixa por conta de Deus, você não precisa fazer nada não. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que Deus já te deu capacidade, que Ele está operando e que você pode operar, porque Ele está efetuando o querer e o realizar. Mas ele faz outra afirmação que decorre dessas duas primeiras. Você deve desenvolver a salvação, porque isso agora produz resultados práticos. Não é uma coisa simplesmente teórica. Deus está operando, o homem está operando. Qual é o resultado disso? Dê uma olhada aí a partir do verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Esse é o resultado. Como é que você verifica se você está crescendo em santidade? Paulo está mostrando aqui que é possível verificar avanço, progresso na sua vida de santidade, de modo que ao olhar para trás e olhar para você hoje, você não pode estar hoje como você era há uma semana, há um mês, há 2, 3 anos atrás. Você não pode viver uma vida inteira na igreja e olhar para trás e perceber que você é a mesma pessoa. E percebendo isso, você precisa estar consciente que você ainda não é o que você tem que ser. É algo contínuo, é um crescimento contínuo, e que pode ser visto nestas ações aqui. Veja, Deus participa, você participa, e qual é a finalidade disso tudo? Qual é a evidência? Vocês vão se tornar irrepreensíveis. E a ideia de ser irrepreensível aqui é alguém que não merece nenhuma censura, é alguém que não merece nenhum defeito. É alguém que é sem defeito. Você olha e é alguém que não há por que censurar. Você fala assim, mas pastor, isso é impossível. Calma lá, você precisa entender tudo isso na perspectiva da Escritura, na perspectiva da lei e da graça. Você lembra que a lei te chama a ser santo. A lei está aqui, você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Você anda no caminho reto. E quando você se desvia para a direita? Pois a lei prevê, lá no Antigo Testamento, sacrifício. Você se arrepende, oferece o sacrifício, que aponta para Cristo, Deus te perdoa. Então quando a Bíblia fala de ser irrepreensível, no nosso caso, enquanto estamos aqui debaixo do sol, ela não quer dizer que você vai chegar num patamar aqui em que não haverá pecado algum. O ser irrepreensível aqui envolve a sua luta contínua, o seu olhar para o sarrafo, que é bastante alto, o seu tentar pular o sarrafo, e quando você não conseguir, você pedir perdão ao Senhor e continuar a sua caminhada, em vez de se entregar ao pecado e de viver em pecado. Porque, como diz João, quem vive em pecado não viu e nem conheceu a Deus. Mas quem diz que não tem pecado nenhum, faz de Deus mentiroso. O irrepreensível aqui, que nunca pecou, é somente aquele que está operando o querer e o realizar. Nós, quando somos vistos por meio dele, somos vistos assim. Deus olha para você, que está em Cristo, unido a Cristo, e acha que você é irrepreensível, por causa de Cristo. Sem Cristo, você é mais um condenado, mais alguém que é alvo da ira, e que só merece a ira. Mas em Cristo, você é o filho bendito de Deus, você é amigo de Deus, você é alguém segundo o coração de Deus. É por causa dele. E se Deus te trata assim, você precisa se esforçar para viver assim.
Essa é a questão de Paulo aqui. Você vive como o seu Senhor, e se você entender e praticar, você será alguém que não merece censura. Ele usa outra palavra, para que sejais sinceros. E a ideia dessa palavra aqui é literalmente sem mistura. O sincero é aquele que não está misturado ou incorruptível. Essa é a ideia de ser sincero. E depois ele usa uma expressão, para que vocês sejam testemunhas fiéis. Veja só como que Paulo desenvolve isso. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Quando nós olhamos para a vida dos crentes em meio a todos os outros homens, qual é a diferença? A diferença não é que os homens que estão sem Cristo pecam e os crentes não pecam. Não é essa a diferença. Nós pecamos, nós tropeçamos, nós erramos o alvo. A diferença é que aqueles que não têm Cristo não se arrependem, não estão ligando para isso, seus corações já estão duros. No máximo, eles experimentam algum tipo de remorso. O remorso não lamenta o pecado, o remorso lamenta a consequência do pecado. Fiz e me dei mal, ou fiz e alguém se deu mal por causa do que eu fiz, eu não queria isso, eu queria outra coisa. É só isso que o homem sem Cristo vai experimentar. O cristão, a despeito de pecar, ele se arrepende porque ele pecou contra o Senhor Santo, que enviou o seu Filho para cravar na cruz os seus pecados. O sentimento é outro, o entendimento é outro. É assim que você é um filho de Deus sem culpa, no meio de uma geração culpada, numa geração pervertida e corrupta. E é no meio desta geração que Paulo diz que você precisa resplandecer como o luzeiro do mundo. Paulo está aqui tomando emprestada a expressão de Jesus quando ele diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Paulo está seguindo o seu mestre. É assim que a igreja precisa viver, e ela vai ser luzeiro no mundo à medida em que ela ouvir a palavra, aprender e colocar em prática. É isso que vai fazer diferença no meio desta geração corrupta. E o que Paulo está dizendo aqui é que os filhos de Deus são aqueles que foram regenerados e que procuram viver essa vida santa, fazendo isso para que Deus seja visto. Eles são testemunhas do Senhor. Agora, quando Paulo diz assim, que é sua função como crente preservar a palavra da vida, essa expressão ela precisa ser entendida de duas maneiras. A palavra é preservada quando ela é pregada fielmente, quando ela não é distorcida, mas ela também é preservada quando você vive de acordo com a palavra. Porque quando você simplesmente prega fielmente, sem viver fielmente, você não é visto pela geração que está em trevas como alguém irrepreensível. Você é visto como hipócrita. Você é visto como um fariseu. Porque não adianta falar. Não adianta falar bonito. É preciso viver pela graça de Deus em santidade, dando testemunho diante dos homens. Você será luz em meio às trevas, pregando e vivendo o Evangelho. Não é só pregar e não é só viver. Então tem um monte de gente que está pregando e vivendo de qualquer jeito. E tem um outro grupo que diz: não, eu só preciso viver, eu não preciso nem falar, porque a minha vida mostra que eu sou crente. Não mostra. O que mostra é a proclamação do Evangelho.
É quando você fala a respeito da razão da sua esperança. Porque, como eu costumo falar aqui, tem muita gente que acha que crente é aquele que não dança, não bebe, não fuma e não joga, né? Pronto. Pois eu conheço não crentes que não fazem nada dessas coisas. Qual a diferença? Pelo modo de vida, você não vai distinguir quem é cristão e quem não é cristão. Você vai distinguir quando eles abrirem a boca e falarem a respeito das suas razões. Eu vivo assim por causa da minha saúde, eu preferi fazer assim porque eu vivo assim para a glória de Cristo. Eu sou uma testemunha, eu sou um embaixador do Senhor nesse mundo em trevas. Os homens tomam conhecimento do porquê você vive da forma como você vive, quando você abre os seus lábios e fala a respeito da razão da sua esperança. Não há outra maneira. A gente não vem com uma etiquetinha na testa dizendo que nós somos crente. Nós precisamos falar, anunciar, não se envergonhar de proclamar o Senhor. Os ímpios então aqui deveriam ver na vida dos filipenses a transformação proclamada pelo Evangelho, porque ninguém levaria a sério uma proclamação que não vem acompanhada da vida. Essa é a perspectiva de Tiago, como eu sempre costumo dizer: mostre a sua fé sem obras, eu com as minhas obras vou mostrar a minha fé. A fé cristã genuína é acompanhada de obras. Aqueles que estão na videira irão produzir fruto. Aqueles que estão em Jesus Cristo irão evidenciar o fruto do Espírito. Não pode ser de outra forma, e não é de outra forma. É isso que Paulo então está estabelecendo aqui. Olha, entendendo que Deus está envolvido, entendendo a responsabilidade de vocês, vocês vão ver o fruto, vocês vão ver o resultado disso, e vocês irão resplandecer como luzeiros no meio dessa geração corrupta. E então Paulo conclui o seu raciocínio aí no verso 18, quando ele diz assim, no verso 18 não, a partir do verso 16b até o verso 18: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo agora está dizendo: olha, vocês viram essa luta em mim, vocês viram este exemplo de sofrimento para a glória de Deus em Jesus Cristo, vocês têm a graça de ser chamados para sofrer por Cristo. Então, no meio de tudo que vocês estão vivendo, desenvolvam a salvação, lembrando que Deus está operando na santificação de vocês, lembrando que Ele deu tudo o que é necessário para que vocês possam fazer isso. Então façam, sem murmuração e nem contendas, para que o resultado seja evidente e vocês sejam vistos por este mundo caído como irrepreensíveis. E então Paulo diz: e se vocês fizerem assim, eu vou entender que eu não estou me esforçando inutilmente. A expressão dele é interessante, olha: para que eu não diga no dia de Cristo que eu corri em vão. Trabalhei pela igreja, plantei a igreja, doutrinei a igreja, e não adiantou de nada. Paulo espera ver o fruto do seu trabalho, que também foi penoso, que também foi meio de dificuldades, que envolveu muitas lutas, mas ele sabe que lá no dia de Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo mesmo, que é aquele que está usando Paulo, entregar a sua igreja sem mácula e nem ruga, Paulo teve parte como um colaborador do Senhor. Então ele chama os crentes dizendo: eu preciso me alegrar com isso.
sabendo que tudo que eu estou vivendo, que todo esse dilema, eu não sei se é melhor estar com Cristo ou se permanecer aqui para servir a vocês, para que tudo isso não seja em vão. E às vezes eu fico pensando nas igrejas, quando elas começam a completar aniversário. A nossa ainda está novinha, 28 anos. Mas pensa numa igreja, por exemplo, de 100 anos, de 120 anos, ou na própria IPB, de forma geral. Em 1859 chega um missionário e você não tem igreja. E hoje você tem igrejas espalhadas por todo o Brasil. O trabalho prospera, com lutas, com dificuldades, infelizmente com muitos infiéis, com pessoas que não estão vivendo de forma íntegra no meio de uma geração perversa, pessoas que não têm se esforçado para honrar os votos que fizeram quando abraçaram a Cristo e foram aceitos como membros da igreja. Mas a despeito de tudo isso, creia que Deus está santificando a sua igreja, e que Ele não faz vistas grossas para esses que não estão ligando e que estão vivendo a sua vida de qualquer forma. Estes se verão principalmente com o noivo da igreja, o Senhor da igreja. Mas as pessoas que começaram o trabalho, imagina as primeiras pessoas que começaram aqui a Praia do Canto, 28 anos, a igreja continua, a igreja avança, com problemas, com dificuldades, seus percalços, 28 anos. E assim Deus continuará a fazer na vida dos seus filhos, e assim o Senhor continuará a fazer com a sua igreja. Paulo vai dizer então ainda que mesmo que tivesse que ser martirizado por servir aos filipenses, vendo a obra de Deus na vida deles, ele estaria alegre, ele estaria satisfeito. E esse precisa ser o sentimento de todos aqueles que se envolvem com a obra do Senhor. Lembrando que no Senhor o trabalho não é vão. Quando a igreja do Senhor vive de forma santa, por causa da obra de Cristo, por meio dos seus cooperadores, que é assim que o Senhor chama aqueles que servem na igreja, Deus é honrado, e nós, povo de Deus, nos alegramos. Que essa seja a nossa realidade. Então que você louve a Deus, que capacita você a viver essa vida santa. Que você dê toda a glória ao Senhor, se você tem percebido crescimento na sua vida, porque é o Senhor quem alimenta a sua vida por meio da palavra bendita. Tenha em Cristo o seu modelo, tenha em Cristo o Senhor de toda a glória que caminha com você, lembrando que Ele é o grande responsável pela transformação diária da sua vida, e que essa transformação não irá cessar, não irá se interromper, a não ser que Ele recolha você para Ele, ou que Ele retorne de forma gloriosa, como iremos ansiar agora, daqui a pouquinho, né, quando celebrarmos a ceia, lembrando do que Ele fez, ansiando pela sua vinda. Viva de forma irrepreensível, viva sem contendas, viva de forma sincera, pregue a palavra de uma forma, e viva de uma forma que as pessoas que ouvem o que você está falando percebam coerência, em vez de acusar os cristãos de serem hipócritas, de elevarem muito o padrão e não viverem ou não buscarem viver de acordo com este padrão. Que todas as vezes que você pecar contra o Senhor, você se coloque humildemente diante dele, lembrando que Ele
é aquele que é de fato irrepreensível por nunca ter pecado. Porque é por causa da sua própria justiça que Ele estende a você o seu perdão todas as vezes que você o busca de todo o coração. Que Deus ajude a cada um de nós nessa caminhada em santidade para a glória dEle.